E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre o princípio multiplicativo da contagem. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. E os conteúdos dessa videoaula envolvem a habilidade EF08MA03 da BNCC. Vamos lá? Então, gente, vamos começar aqui com a definição. O que é o princípio multiplicativo da contagem? Eu resumi aqui para vocês em apenas uma única frase. Ele é a multiplicação das opções dadas para determinar o valor de possibilidades para um evento constituído. Eu quero que vocês, gente, deem destaque, então, a essa palavra aqui, ó, multiplicação. Então, toda vez que eu falar em princípio multiplicativo, né, como o próprio nome já diz, a gente vai pensar em multiplicação. Mas multiplicação do quê? Das opções que eu tiver para que um evento aconteça, tá bom? Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação. Eu consigo descobrir quantas janelas tem a fachada do prédio sem ter que contar uma por uma. Então a bonequinha tá falando isso aqui pra gente. Aqui eu tenho, ó, a fachada do meu prédio, né, com várias janelas. E ela tá falando que ela consegue contar quantas janelas tem sem ficar aqui contando 1, 2, 3, 4. Então, você acha aí que ela vai conseguir fazer isso? E de que maneira ela vai proceder? Pausa esse vídeo um pouquinho, pensa aí na resposta e agora vamos desenvolver aí o que ela pensou. Então, gente, ela percebeu que no prédio há 4 janelas por fileira, então eu tenho aqui, ó, várias fileiras, em cada fileira eu tenho 4 janelas e eu tenho um total de 5 fileiras. Mas não é somente essas janelas aqui que tem na fachada do prédio, né? Olha aqui pro térreo. No térreo eu tenho mais 2 janelas. Então, o que foi que ela fez? Ela multiplicou 5 por 4, certo? Porque eu tenho 5 fileiras, cada fileira com 4 janelas. E somou o resultado a 2 janelas do térreo, determinando então que há 22 janelas na fachada do edifício. Mentalmente, gente, ela resolveu a seguinte expressão numérica. Olha aqui. 5 vezes 4 mais 2 igual a 22. Então, ó, ela contou a janela sem ser uma por uma. E sim, ela usou uma forma diferente da convencional. Ela sistematizou a contagem. Então, ela pegou aqui, ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, não. Ela viu que tinha um padrão e aí ela fez aqui uma sistematização para conseguir contar isso de uma maneira muito mais rápida. Vamos praticar então, minha gente? Ó, trouxe aqui um exercício bem simples para a gente praticar essa sistematização, ó. Então, sistematize uma maneira de contar a quantidade de produtos da loja sem precisar contar um por um. Então, eu tenho aqui, ó, várias prateleiras com perfumes, certo? Em cada prateleira eu tenho, ó, quantos perfumes? 1, 2, 3, certo? Então, eu tenho 3 perfumes aí em cada prateleira. E eu tenho um total de 1, 2, 3, 4 prateleiras aí completas, certo? E eu tenho aqui sozinho, isolado, né, na última prateleira, apenas uma unidade de perfume. Então, o que eu vou fazer? Para as prateleiras completas, eu tenho 4 prateleiras vezes 3 perfumes em cada prateleira. E depois eu vou somar isso com aquele que está sozinho. Mais um. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 3, 12, mais um que está sozinho. Portanto, eu tenho aqui no total 13 produtos ou 13 perfumes, certo? Não precisei contar um por um e eu fiz aqui a sistematização rapidinho. Em algumas situações, precisamos pensar diferente do exemplo do edifício ou da estante de produtos. Então, em algumas situações a gente vai pensar um pouquinho diferente. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltados para cima. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um dado qualquer, se imagine nessa situação. Peguei um dado e peguei uma moeda. Vou agora jogar os dois pro alto. Em algum momento eles vão cair no chão. Eu quero saber
quais são as possíveis combinações aí, tanto para a moeda quanto para o dado, com relação à face que vai ficar voltado para cima. E agora, gente, como solucionar esse problema? Uma estratégia muito boa, gente, de resolução é o diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore, gente, ele consiste na esquematização de todas as possibilidades, construindo aí um diagrama, que é tipo um desenho, tá? E esse diagrama, ele vai se assemelhar com a copa de uma árvore ou com a raiz de uma árvore, né? Então é por isso que ele recebe esse nome de diagrama de árvore. Então a gente vai fazer esse diagrama para essa situação do dado e da moeda, certo? Como que eu vou organizar isso? Se eu pensar aqui na minha moeda, certo? Vamos supor que ela caia aí com a face da coroa voltada para cima. Então caiu aí, eu tô usando uma moeda de R$1, caiu com R$1 voltado para cima, com o número. O que pode acontecer com o meu dado? Esse 1 aqui, ele pode cair com a face 1 do dado, ou com a face 2 do dado, com a face 3 do dado, com a face 4, com a face 5 ou com a face 6, certo? Essas são as possibilidades aqui com a face do 1. Mas, e se ele cair com a face da cara? Bem, mesma coisa. A cara pode cair com a face 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Olha só que bonitinho que ficou. Tá vendo, gente? Isso aqui se assemelha com a copa de uma árvore ou então, né, com a raiz de uma árvore. Então, por isso que esse diagrama aqui, ele vai receber esse nome de diagrama de árvore. E ele serve para a gente conseguir visualizar bem todas as possibilidades. Então, gente, o conjunto de todas as possibilidades possíveis será, ó, agora eu consigo ver, né? Cara 1, cara 2, cara 3, que foi isso que eu fui escrevendo aqui, ó. Cara 4, cara 5, cara 6, depois coroa 1, coroa 2, coroa 3. Mas, ó, assim não fica difícil da gente enxergar e entender a situação? Pelo desenho fica muito mais fácil, né, de compreender. Se eu quisesse simplesmente saber o número e não quais são as possibilidades, aí eu poderia sim usar o princípio multiplicativo da contagem, certo? Como eu tenho aqui, ó, da onde que veio esse 2? Bem, pro real não, desculpa, pra moeda eu tenho duas faces, certo? Que poderiam cair. E para o dado eu tenho 6 faces, portanto, basta eu multiplicar essas duas opções que eu vou ter aí, então, o total de combinações. Uma outra estratégia, gente, muito importante aí de resolução, que eu estou dando um destaque grande para ele, é a utilização de tabelas. Então, vamos ver aqui em que situação eu consigo usar isso. Vamos ler, então, aqui. Daniel tem em mãos 3 fichas de cartolina amarela com os números 1, 2 e 3. E 4 fichas de cartolina rosa com os números 1, 2, 3 e 4. Ele pretende encontrar quantas e quais são todos os agrupamentos de 2 fichas, onde a primeira é a amarela e a segunda é rosa. Então, gente, ó, para conseguir visualizar certinho, eu fiz aqui o desenho das fichas, ó. Então, eu tenho 3 fichas amarelas, né, de cartolina amarela, enumeradas, 1, 2 e 3. E eu tenho 4 fichinhas rosa, também enumeradas aí de 1 a 4, certo? E o Daniel, o que ele quer fazer? Ele quer fazer combinações com agrupamento de 2 fichas, certo? Onde a primeira vai ser a amarela e a segunda rosa. Então, ele vai pegar uma ficha amarela, colocar aqui, e uma rosa. Depois uma outra ficha amarela e uma outra ficha rosa. Ele quer saber quantas combinações diferentes, com cartões diferentes, ele consegue fazer. Então, para auxiliar aí nessa resolução, eu fiz aqui uma tabela de dupla entrada e a gente vai organizar o raciocínio do Daniel. Observe, gente, por que chama tabela de dupla entrada? Porque eu tenho aqui, ó, colunas e linhas, tá? Como que eu organizei? Nas colunas, eu coloquei aqui, ó, os cartões rosa, certo? E nas linhas, eu coloquei os cartões amarelos. E agora a gente vai, então, desenhar as combinações. Para essa região aqui, ó, eu tenho um cartãozinho amarelo
correspondente ao número 1. E aqui de coluna eu tenho um cartão rosa correspondente ao número 1. O que eu colocaria então nessa região? Seria uma carta amarela do número 1, porque eu estou aqui ainda nessa linha. E agora, como eu vim para essa coluna, eu vou usar o cartão rosa de número 2. E aqui, estou na linha do 1 ainda, então continuo com o cartão amarelo 1. Agora estou na coluna do 3, portanto, a combinação vai ser com o 3. E aqui, continuando nessa mesma linha de raciocínio, eu vou usar o cartão amarelo 1 e na coluna do 4 usei o 4. E esse mesmo padrão, gente, ele vai se repetir aqui embaixo, ó. Só que agora com a ficha amarela 2 e agora aqui com a fichinha amarela 3. Olha só que bonito. Então, a gente consegue aí também, com a possibilidade da tabela, de visualizar todas as fichas, todas as possibilidades das combinações, tá? Poderia resolver isso pelo princípio multiplicativo da contagem? Sim, vamos confirmar isso agora, ó. Então, eu tenho aqui 4 opções de cartas para o rosa e eu tenho 3 opções de cartas para o amarelo. Então, de acordo com o princípio multiplicativo da contagem, eu vou multiplicá-los. 3 vezes 4 são 12 combinações, ok? Então, ó, por meio da tabela, nós conseguimos verificar o princípio multiplicativo da contagem. A gente conseguiu aí afirmar, né, e confirmar essas combinações. Nós temos 3 fichas amarelas e 4 fichas rosas, logo 3 vezes 4 igual a 12 agrupamentos. Assim como eu consegui identificar que eu tenho 12, se eu for contar aqui, né, a total de combinações são 12, e eu consigo também verificar quais são esses agrupamentos, ok? Então, essa é a vantagem da tabela. Eu consigo saber o total de combinações e quais serão essas combinações. Agora, gente, vamos complicar um pouquinho aqui a situação. E se eu quisesse acrescentar 2 fichas azuis numeradas de 1 a 2 e fazer agrupamentos de 3 fichas? Quantas e quais serão as possibilidades e como organizar essa tabela? Então eu tenho aqui, além das fichas rosa, né, e amarela, eu acrescentei agora 2 fichinhas azuis e agora eu quero fazer agrupamentos com 3 fichas, tá? Então como é que vai ficar aí a organização da minha tabela? O que eu fiz, gente? Agora eu vou combinar os resultados obtidos com as fichas rosa e amarela, certo? Ou seja, aqueles 12 agrupamentos anteriores com as novas 2 fichas azuis, tá? Então, reorganizei aqui a tabela, ó, coloquei as 12 possibilidades das fichas rosa e amarelas e acrescentei aqui mais 2 cartas. Então, a gente vai fazer esse agrupamento. É o mesmo esquema anterior, porém agora com um detalhe a mais, né? Então, aqui nessa primeira célula, a gente vai ficar somente com as cartas enumeradas de número 1, certo? Agora, eu vou pegar essa combinação aqui e colocar uma carta número 1. Vou pegar essa combinação e colocar a carta número 1 e assim por diante, olha só. Certo? Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui para baixo com a carta azul de número 2. Olha só o que aconteceu. Ficou muito grande, né? Por isso que às vezes o princípio multiplicativo é mais vantajoso do que utilizar uma tabela. Ou seja, qual foi então, gente, o total aí de combinações que eu consegui fazer? Usando então o princípio multiplicativo, eu já tinha as minhas 12 combinações anteriores e as minhas 2 cartas novas. Então, multiplicando os dois, eu tenho um total de 24 combinações. E quais seriam essas combinações? Agora sim a tabela é melhor para a gente conseguir visualizar, né? Eu tenho a combinação aqui, ó, 1, 1, 1, a combinação 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1 e assim por diante, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada a você que assistiu essa videoaula até aqui. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Me seguir lá no Instagram, no Facebook, exatamente falando. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau!